Olá, pessoal! Começando com um atraso, infelizmente, mas não é mesmo? Vida de mãe, coach, com marido coach, dá nisso. O marido teve live agora há pouquinho, e aí, entre terminar a live dele e começar a minha, tem todo um processo, não podia deixar o pequeno descoberto, temos dois filhos pequenos, e por isso deu esse atrasozinho, né? Peço desculpas a quem estava esperando. Já tem mensagem no WhatsApp aqui do pessoal esperando. E para começar, vou fixar aqui o nosso tema de hoje da live. Cadê o comentário? Enquanto o pessoal chega, enquanto minha amiga Vânia Luz, coach maravilhosa, que vai dividir a live comigo hoje, também está chegando. Então, enquanto isso, a gente vai fixar aqui, né, o tema para quem chegar depois. Por favor, vão me dizendo, inclusive, se tá ok o áudio, porque a minha conexão e meu tablet costumam, quase não sai, me pregar peças. Então, tô aqui arriscando. Geralmente eu faço com outro aparelho, mas vamos arriscar com um aparelho melhorzinho, né, gente? Planejamento, propósito e espiritualidade. Esse é o tema da nossa live de hoje. Deixar fixo aqui. E já vou, para começar, convidar a Vânia, maravilhosa, para dividir aqui espaço com a gente. Obrigada, amiga Anice. Anice está aqui dizendo que o áudio está ótimo. Que assim permaneça com a graça do nosso Senhor, não é mesmo? Acabei de ver que a mão tá suja, minha gente. Guardando Vânia. Oi, Olá! Tudo bom, amiga! amiga? Como é que você tá? Tudo maravilhoso. Tô bem, e você? Amém. Tudo bem também, graças a Deus. Prazer enorme estar com você, dividindo essa live com um tema tão interessante, né? Tão nossa Isso. realidade do dia a dia, bem Exato. bacana. Bem bacana. Exatamente. E eu estava explicando ao pessoal que eu atrasei um pouquinho, porque, né, marido também é empreendedor digital. Tava numa live. Ah, E aí, ai, enfim, coisas da vida. Como eu disse faz também, parte. vou arriscar fazer a live neste tablet que estou vendo, mas que vocês não veem, que já me deixou na mão umas duas vezes, mas hoje não vai deixar, não. Vai não, vai não. Vai ficar legal. Vai ficar legal. Tá Então, tranquilo o som, tá bacana, tá dando para ouvir aí bem, pra mim tá tranquilo? ótimo. O pessoal tava dizendo que o Ok, meu também tá tranquilo. Tô aqui do massa. lado da conexão para não ter problema. Mudei, inclusive, de cenário. Tô só Eita, eu e a coisa boa. parede. Mas Coisa enfim, boa. vamos, como a gente já, né, começou um pouquinho além, eu vou dar uma acelerada no tema, porque a gente tem muita coisa para falar. Legal. Esse tema é muito importante para todo mundo. E É aí deixo verdade. bem claro, eu sou cristã, Vânia é cristã, de fés cristãs diferentes, Diferentes, inclusive, isso. né? Eu sou católica, enfim, com todos os sacramentos que você imaginar. Mas também sou adepta ao espiritismo, muito, né? É uma filosofia que me encanta e que eu pratico com certa frequência, menos do que eu gostaria, mas estou em busca de melhorar. Mas, Legal. para, né, para esclarecer para todo mundo que não é o que a gente vai falar, o nosso tema, a espiritualidade, não significa exclusivamente a fé cristã, tá? Isso. A espiritualidade a gente entende, nós, seres humanos, todos, somos um sistema muito complexo, formado por vários complementos, né? Por vários elementos, na verdade. E por Isso. três pilares muito fortes, que é a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional e a nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade. Isso E mesmo. aí, a espiritualidade, no caso, é o que você acredita. É a força maior que te move. A minha é a minha fé cristã. A de Isso. Vânia também, mas a sua pode não ser.
Eu tenho uma coach que me disse uma coisa belíssima, que para ela a força maior estava dentro dela. Ela era a A força força motriz maior. maior, o maior, né? Uhum, A o luz que sagrado. ela acreditava, o sagrado, exato, estava dentro dela. Então, quando a gente falar aqui em Deus, né, na palavra, você pode transformar as nossas palavras, se não fizerem sentido para a sua realidade, você transforma essas palavras na sua realidade, certo? Então, quando a Isso, gente falar ressignifica a palavra do que a gente estiver exato, falando. exato, a gente vai usar a nomenclatura que nós usamos na nossa vida, porque é a forma como a gente acredita. Mas quando a gente Exatamente. falar em Deus, se, por exemplo, a sua força superior vem dos orixás, entenda os orixás. Se Isso. a sua força superior vem de Buda, entenda Buda. Se vem de Krishna, entenda Krishna. Se vem, enfim, Maomé, Entendo o que que fizer seja Maomé. sentido para você, exatamente. Entendo o que fizer sentido Exato. para você. A gente aqui não está rotulando nada, Não, mas a de gente só maneira vai alguma. conversar exatamente sobre um assunto que é curricular na nossa vida, é Sim, corriqueiro, a gente precisa ter planejamento, propósito e cuidar da espiritualidade, mas a gente aqui não está defendendo nenhum tipo de religião, né? Eu acredito não. em Deus, isso eu sempre tive uma força muito maior, eu sou Isso. evangélica. Cíntia já falou a crença dela, mas se você tem Deus ou a força maior, né, o que faz significado para você, e é do bem, é o que está valendo, é o que Exato. a gente vai falar um pouco aqui hoje. Exatamente. E aí, aproveitar, a Vânia falou do propósito. Sim, nem apresentei. Meu Deus, minha gente. Pessoa mal educada. Vânia, minha amiga maravilhosa. Vânia Luz. Ela Ah, também é coach, assim como eu, nos formamos na mesma turma. Temos uma verdade. ligação, uma afinidade que a gente tem certeza que vem de outras existências, Todas, verdade. né? É coisa de Deus mesmo o nosso Com encontro. certeza. Inclusive, assim, da gente falar uma para outra as palavras, né, necessárias no momento necessário, né? Vem É muito o verdade. divino, está muito Isso. presente na vida da gente. A E nossa Vânia, amizade ela é bem verdadeira e assim, muito isso, de falar o que realmente precisa ser falado. Isso é muito exatamente. bacana. E ele usa a gente para isso, né? Muito, muito E verdade. o trabalho de Vânia como coach é maravilhoso porque é justamente nessa área da espiritualidade. Então, ela é coach, palestrante, mas que leva a palavra, e eu digo que Deus fala muito pelas palavras dela, inclusive, Amém. para todos nós. Então, o porquê de Vânia estar aqui dividindo comigo essa live é porque esse é o trabalho dela, esse é o chamado dela. E aí a gente entra no propósito, Exato. né? É o Exatamente. propósito. Eu falei essa semana, quem me acompanha no Instagram, ontem teve um post sobre propósito, de Foi. propósito, Aham. para poder começar a falar um pouco do tema da nossa live de hoje, porque senão ficaria muito extenso. Então, se Verdade. você quer encontrar, se você ainda não encontrou o seu propósito, é ótimo, propósito, e quer encontrar, você chega lá no Instagram, aqui ó, tá aqui, né, o meu usuário, né, Simorata. E aí você vai entender um pouco como construir esse propósito. No meu canal do Telegram tem um conteúdo adicional com ainda mais perguntas para você fazer um propósito de fato bem consistente. Por quê? Porque propósito é o que dá significado à nossa vida. Verdade. Vida sem propósito é vida vazia, é Isso vida mesmo. infeliz, não é vida, é existência, é Exato. sobreviver. Então Exatamente. você precisa do seu propósito muito claro. E a gente que faz a formação de coach, a gente inevitavelmente encontra o nosso propósito. Ou durante Mesmo a não formação, querendo. é meio que ele bate assim na sua cara. Não, ele vem com força. E assim, é engraçado que você começa a construir, mas com a sua atuação, esse propósito se faz mais presente. E se Isso. você foge dele, parece que tem sempre alguém que vem lá e pá na tua cara com o propósito. Ó, então, te liga aí. É isso aí. Mas porque a gente vai construindo, a gente não é habituado. A gente é habituado, vamos lá, a planejar o seu dia, né? O dia a dia, o corriqueiro, o eu tenho de Isso. fazer, eu preciso comprar, fazer feira, cuidar dos meninos, arrumar a casa, né? Estudar para quem estuda, enfim. Isso. E você esquece, se você for mãe, aí é que você esquece mesmo da Verdade. sua essência e da sua existência, e com o passar dos anos você sobrevive.
Você entra no piloto automático de casa, Isso. trabalho, trabalho, casa, menino, né, criança, se não for criança, é animal de estimação, cachorro, gato. Se não for isso, mas você vive para os outros, e aí É o seu isso. propósito, aquilo que você sonhou, né, a sua missão vai se perdendo ao longo É o do meio do caminho. caminho. Verdade. E aí a sua vida fica de fato vazia. Você Isso mesmo. passa a sair de casa e voltar e dizer o que é que eu fiz. Ou passa Isso. semana, passa como a gente no meio do ano e onde é que eu cheguei? Né? O que é que eu fiz até agora? Para onde eu vou? Por que eu faço tudo isso? O que é que me move? Né? Eu só trabalho para pagar conta? Né? A minha vida se resume É. a criança e boleto, se você for mãe, né? Porque Exatamente. é criança, leia-se escola, farmácia, supermercado e boleto. Isso. Acabou-se a vida. E aí é muito importante você, de fato, saber o seu propósito. E o seu propósito, ele é, como eu falei no post, alinhado com suas crenças e valores. Isso. E suas crenças e valores, elas estão ancoradas no que a gente começou a falar, no seu pilar da vida pessoal, profissional e espiritual. Espiritual. Isso aí. Não tem como você esquecer a sua espiritualidade, mesmo que você seja ateu. Se você é ateu, você não acredita na força maior, divindade, no sagrado, mas você acredita na Em ciência. alguma Existe coisa, algo, exatamente. exatamente, existe algo que te norteia. Isso. Então, e você precisa, na sua existência enquanto ateu, construir o seu propósito alinhado e atrelado a essa sua crença e a esse seu valor. Isso. E aí a proposta da gente foi, inclusive, uma conversa minha com Vânia, e até quando Vânia me propôs o tema, eu fiz, amiga, como é que tu vai incluir? O que é que tem a ver É, alhos com bugalhos? Foi essa a minha é, pergunta. E quando Vânia começou foi. a falar, eu falei, gente, é algo que eu pratico e não entendia como planejamento. É algo Exatamente. que está dentro do meu propósito de vida, inclusive a minha conexão com o sagrado, ela precisa ser melhorada e retomada, ou retomada e melhorada. Já iniciei movimentos para isso. E tem tudo a ver com planejamento, né? Total. Então, a gente, quando planeja, a gente consegue persistir nos nossos sonhos e nos nossos objetivos, tá? Qual é o grande lance do planejamento, né? Eu costumo dizer assim, muita gente acha que planejar, entrar numa rotina é chato. Pelo contrário, planejar é justamente você se permitir encontrar o seu tempo mesmo, o tempo para você, para o que você considera importante para a sua vida, para os Isso. seus objetivos, e seus objetivos, inclusive, pode ser um objetivo espiritual, por que não? Né? O seu propósito pode Uhum. ter a ver, por que não? Exato. E aí, quando você planeja, você consegue encaixar suas obrigações, né? Os compromissos e tarefas que são obrigações, você tem de fazer todos os dias, ou periodicamente, e aqueles compromissos e tarefas que fazem parte da sua missão de vida, do seu propósito, do seu objetivo pessoal, incluindo aí a espiritualidade. Então, Isso. você reservar para você um tempo, para você mesmo, para as coisas que você gosta de fazer. E nesse tempo, incluir o seu pilar espiritual, tudo passa a ter um sentido muito mais amplo. E você passa a ter uma força motriz muito mais sólida, muito mais segura. Então, na Exato. dica de planejamento, né, onde é que entra a espiritualidade? Ah, como é que eu encaixo esse negócio? Quem faz rotina matinal, e aí quem não faz, eu indico O Milagre da Manhã, é um livro maravilhoso, para você Perfeito. começar a entender o que é a rotina e os benefícios da rotina Isso. matinal. Fazer um Exatamente. jabá meu de novo, no meu canal do Telegram, que o link está na minha bio. Também fala muito de rotina matinal, tem posts meu no Instagram também. Mas se você quiser dar um Google, rotina matinal, você vai entender o porquê é tão importante essa rotina. E dentro desta rotina, por que não incluir o seu momento com o sagrado, com o divino, com Deus? Exato. Eu me descobri, eu não sabia meditar, achava que não sabia, mas descobri que todo mundo sabe. E na minha, né, minha rotina matinal é muito simples.
até porque eu não consigo manter ainda uma rotina mesmo, bem específica de todos os dias ser a mesma coisa, até porque eu tenho um filho de 2 anos, então a rotina Muda depende às vezes, muito a da... dinâmica às vezes muda, né? Exato, depende se ele dormiu a noite toda, depende se a mais velha dormiu, ou se dormiu na minha cama, ou se eu acordei, É. se eu dormi tarde, dormi cedo, enfim. Mas duas coisas eu incluí na minha rotina que me fazem falta quando eu não faço. Uma delas é ter minha leitura de livros, né, normal. E Uhum. aí eu faço isso, se tiver sol, São Pedro gostar e deixar lá na varandinha. Eu acho muito legal quando Mas, você posta sua foto né, pegando seu solzinho. pois é, quando eu não tô lá é porque São Pedro não gostou daquele dia, assim, tava meio bipolar, ele não quis dar o sol, não. E Uhum. aí, é um momento muito bacana pra mim. Eu leio 2, 3, 4 páginas, quantas der, brinco com meu filho, assim, enquanto eu leio, ele tá na minha frente, enfim. E meu momento de meditação, que na verdade é uma meditação mindfulness, em suma, é uma preparação para minha oração matinal. Eu nunca tinha feito oração matinal. Católica é acostumada a rezar antes de dormir, né? E você não Isso, reza, você repete, né? Dificilmente você conversa, você repete isso, 2, 3 orações, 4 e dorme. Se não dormir no meio delas. isso. E aí eu passei a... Eu sempre tive o meu momento de conversa. Eu sempre conversei muito, assim. Eu costumo dizer que, apesar de católico, eu dificilmente faço promessa para santo. Minha promessa é direto com Deus, porque não é para quem é intermediário, minha gente. Se eu posso conversar direto com o homem, não Exato. precisa. Mas tudo bem quem faz, tá tranquilo, né? A fé de cada um. E aí eu incluí, né? Na verdade, a minha meditação é para acalmar a minha mente, deixar os pensamentos irem e virem, Isso. fluindo, né? Tá barulho lá fora, ok, tá barulho lá fora, mas aquilo não tem nada a ver com aqui, não tem nada a ver com lá fora. E aí quando eu acalmo, eu consigo fazer uma oração mais focada. Esse é o meu momento dentro do meu planejamento, né? Eu trouxe o exemplo para mostrar como é possível você incluir a sua espiritualidade. Quando a gente Sim. voltar à normalidade, se você tem algum ritual dentro, né, da sua fé, né, da sua crença, do seu sagrado, que seja periódico, como, por exemplo, os cultos, as missas, que são semanais, cultos às vezes são até Isso. diários, as missas também. Mas você incluir no planejamento semanal, no planejamento mesmo, aquele que você põe no papel, você incluir e bloquear esse horário para este fim, né? Para Isso. esse objetivo. Se tem um ritual que seja mensal, mesma coisa. Então você vai incluir a sua espiritualidade, o seu sagrado, no seu dia, dentro do seu planejamento normal. Porque quando você bloqueia aquele horário, você coloca na sua agenda que você tem aquilo a fazer, significa que você está comprometido, você declara que se Isso. comprometeu, né, com aquela tarefa, com aquela atividade. E entende o porquê, né, e o porquê enquanto motivo daquilo ser importante, daquilo fortalecer a sua vida, daquilo alimentar o seu espírito. E aí é neste motivo, nessa motivação, que Vânia vai falar mais um pouco, né? E aí a gente vai entrar no qual a importância real desse pilar espiritual, né? Tão É, incrível na quando, vida da gente. quando a gente falou sobre essa live, que eu dei a ideia e você, como que a gente vai encaixar? E aí eu vou falar o que eu disse a você. Nós temos o hábito de nos programarmos para tudo que a gente vai fazer. Mesmo que Isso. não seja por papel, usando o planner, né, como você tem, o planner que você lançou, que é muito Sim. bacana. Mas a gente programa mentalmente, enfim, cada um faz do seu jeito. Nem que Mas seja num nós pedaço de papel, num nunca... caderno, Exato. né? Mas a gente nunca coloca a prioridade de se preparar espiritualmente. Isso vai se Verdade. perdendo ao longo do tempo. E aí a Verdade. gente fica o dia inteiro nessa loucura dinâmica que é o nosso tempo de atender profissionalmente, atender pessoalmente, aquela coisa toda, porque nós temos vários papéis e a gente quer estar bem em todos os papéis, mas Sim, a gente não faz um alicerce que sustente esse castelo que você está construindo. E que alicerce é esse? exatamente. É a tua espiritualidade. Como é que você vai estar pronto para os desafios da vida se você não está com tua alma tranquila? Se a tua alma não está tranquila, ela está oprimida, ela está Isso. angustiada, como é que você vai conseguir vencer os desafios? Que eu costumo dizer, as travessias do deserto, que quando ele chega vem para Exato. dar a lapada, nos preparar e nos fazer mais forte, né, mais na frente.
Então, Ou como muito é se fala muito hoje, os vales, né? Você tem os picos isso. e os vales. Isso, exato. Então, assim, você tem que ter dentro de você a consciência de que você precisa se fortalecer. E como que vem essa fortaleza? Como que você consegue se planejar e se estruturar espiritualmente? Tendo intimidade com Deus. É chamando Jesus, como eu costumo dizer, chama Jesus para a tua vida, coloca ele no teu barco, porque é dessa Isso. maneira que você tem força. Porque a gente já luta todo dia, a vida é um duelo constante. A gente está tendo sempre que ficar brigando e se validando, né, quem nós somos, o que fazemos, as coisas que conquistamos. Mas por que a gente não olha com carinho o nosso lado espiritual? Por que a gente não olha para a nossa alma e entende que ela precisa ser acolhida, ser amada, para que até isso possa transbordar na vida das outras pessoas? E o interessante, Cíntia, aqui, quando você vai falar de espiritualidade, são coisas que já estão escritas há muito tempo, há Sim, 2.500 anos atrás, mas que a gente ignora. A gente tem o hábito de ler vários livros, mas poucos são os que têm a curiosidade de ler a Bíblia. E ela exato. é atemporal. Ela é atemporal. Ela serve hoje, ela serviu ontem, ela vai servir amanhã. E aí você começa a dar um pouquinho de atenção, entender os códigos que ali vem falando, e você vai trazendo propósito para a sua vida e vai começando a clarificar a tua mente para aquilo que você veio fazer. Porque uma coisa eu digo, nossa identidade é ser filha de Deus. Essa é a nossa identidade. Isso é uma herança que a gente já nasce com ela. E dentro da gente já corre nas nossas veias um poder ilimitado que Deus nos dá de vencer os desafios. Porque o pecado, ele já foi pago por Jesus na cruz. Ele Exato. pagou, ele venceu o mundo. Nós temos só que agora fazer a nossa parte. Só que a gente vai buscando a nossa profissão, a nossa formação, a construção de família, vai construindo vários castelos, mas a gente vai ficando cada vez mais longe de Deus, do sagrado, do que fizer sentido para você, tá, gente? E aí, quando você se distancia, você não coloca o teu castelo num alicerce sólido. E aí, na Exatamente. primeira lapada que você toma, na primeira tempestade que acontece, o que vai? Vai racha a parede, uma parede cai, outro castelo se desmorona por completo, e aí você fica, meu Deus, aí você chama, que já é um automático, né? Meu Deus, o que aconteceu? Ai, Senhor, por que isso? Meu Deus, por que aquilo? Mas, Não, e por poxa, que por eu, que, né? Por que né? E comigo? por Por que que eu? Por que eu? comigo? Onde foi que eu errei e tal? Eu sou tão legal, né? Só que a gente não faz o nosso trabalho de casa, a gente não faz a nossa tarefinha de casa. Quando você começa a criar o hábito de acordar toda manhã, abrir o teu olhinho, agradeça a Deus o fôlego da vida. Porque a primeira coisa que você tem que pensar, enquanto Deus está te dando a oportunidade de viver mais um dia, muitos foram dormir e não acordaram. Muitos Exato. pararam no meio dos seus projetos, no meio de todos os planos que eles tinham, e você é um felizardo de continuar. Só que aí você faz o quê? Você levanta, pensa na roupa que vai vestir, o café que tem que fazer, a criança que tem que pôr na escola, o marido que você tem que atender, o que você vai deixar pronto para dentro de casa, você corre para o trabalho, você não faz nada. Você não conversa, você não Exatamente. para nem tua mente. E aí o que, que acontece? Você vai sofrendo, e é por isso que hoje na nossa humanidade, muitas pessoas estão sofrendo de depressão. E a depressão é justamente isso, é essa mágoa, porque a gente tem um vazio dentro da gente que só quando você se encontra com o sagrado, Deus, enfim, você entende que esse vazio só é preenchido por isso. E aí é onde te dá uma paz que foge o entendimento. Às vezes você não conhece pessoas que pode estar acontecendo o que for, pode estar o caos que for, mas ela não está serena. Por que ela está serena? Porque ela é conectada com Deus. Porque Deus fortalece ela nas adversidades para que ela passe por aquilo ali, mas ela passe com tranquilidade, sem criar feridas na alma. E é isso que a gente precisa fazer. Planejar tudo que você quer, teus sonhos, projetos, propósito, tudo. Mas chama Deus para o negócio, chama o sagrado para o Isso. negócio, tem um tempo para você. A gente tem em Filipenses 4:7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, isso já é um ensinamento que, se a gente já estivesse praticando, hoje a gente já estaria num outro nível de vida. Porque todo mundo quer ser bem-sucedido, todo mundo quer ser Sim. reconhecido, né? A gente tem essa necessidade, a gente foi criado com essa necessidade. É Só a que chega um necessidade básica do ser momento, humano, né? De ser amado, exato, né? Ser reconhecido, só notado que e amado. isso, só que aí chega um momento que você começa a se perguntar: eu tô sendo quem eu fui criada para ser ou eu tô sendo o que está dando para ser? O que está dando para ser, Isso. eu tô sendo.
eu não estou vivendo o meu propósito, eu não estou Exatamente. nem ouvindo o meu chamado, eu estou trabalhando numa coisa que não me faz feliz, eu estou numa relação que não é bacana, e aí você começa a se observar, porque infelizmente a gente deixa de olhar para a gente para olhar para o outro. A gente deixa de se Isso. ver para ficar preocupado no que o outro vai ver você. Como que o outro quer me ver, o que, que ele quer de mim, né? E aí você vai cada vez mais saindo da sua essência. E quando você sai da sua essência, você se perde. Você não tem estrutura para sustentar as coisas que Não. chegam. Não vai rolar. Quando a gente fez a nossa formação, a gente conversou muito sobre isso. Sim. Porque a gente tem, né, desafios constantes. A gente é casada, a gente tem filho, a gente tem os nossos projetos. E aí foi quando eu disse, Cíntia, chama Deus para a tua vida. Volta essa Foi. conexão para Ele. Volta, porque é Ele que dá... Porque, gente, eu já passei. Eu estou falando com vocês uma coisa que eu já vivi. Hoje eu tenho Exatamente. uma tranquilidade, uma paz que realmente foge em qualquer entendimento. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento com Deus incrível, gente. Eu converso com Deus como eu estou agora conversando com vocês e com a Cíntia. Eu também. Entendeu? Eu converso, o É o Senhor, vem cá, brother. isso É meu aqui, é brother. como é... Vem não, me diz aí, como é... se fosse tu, o que que tu faria? Não, mas eu vou falar, não, mas não tá certo. Isso é meu coração ou é o Senhor que quer que eu faça? Porque tem coisas também, que uma Sim. coisa eu também aprendi. Deus usa as pessoas improváveis. Ponha isso, gente, no coração É. de vocês. Quando vocês Exatamente. receberem um chamado, que vocês olharem assim, puxa, não tem nada a ver comigo, minha gente, peraí, eu não tenho nem condição de fazer, vai ouvir o que Deus está falando, porque é de você que Ele vai fazer o extraordinário acontecer. E aí é quando a nossa Sim. vida começa a mudar. Eu fui uma pessoa muito assim, como é que a gente pode dizer... Caxias, vamos falar assim. Tudo meu era assim, na regra, tudo direitinho. Então, eu fiz 2 anos de escola militar, porque eu queria ser sargento da aeronáutica, mas aí o Collor assumiu a presidência e acabou com a minha raça. Eu me Deus, revoltei, mas amiga, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, amiga. E Sabe, bem aí, direitinho. bem, com certeza. E aí eu comecei na área de contabilidade, depois vim para a área de RH, me descobri na área de RH. Eu amo pessoas, desenvolver pessoas. Quem me conhece e relaciona comigo sabe disso. E eu fui perdendo muita conexão minha. Foi ficando para trás, a minha essência foi se distanciando. Tanto que quando nós fizemos a formação, eu disse a você, Cíntia, tem algo em mim que precisa mudar. Eu não estou Sim. feliz aonde eu estou. Né? Porque você sente o chamado. Porque quando você volta e diz assim, vem cá, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, ele vai botando, você vai abrindo, sabe, tirando as escamas dos teus olhos e você vai vendo onde você tem que caminhar. E aí você começa a planejar, você coloca no papel, você pega lá o teu planner, e eu vou dar uma dica, tá? Compra o planner da Cíntia, que ele é massa. Você coloca o planner e É você ela se que tá dizendo, programa. ó. Eu não, mas é porque você sabe que eu tava, minha filha, na ilha da procrastinação, Sei, né, minha filha? sei, E sei depois que eu bem. peguei E olha que o eu tentei, planner, viu? Ela foi, comprou o plano sem nem falar comigo. Quando eu vi a foi, notificação, Vânia, eu disse, oi, como foi. assim? Porque eu já E tinha aí, tentado muito trazer ela foi, pra luz. foi. Né? Pois é. Tentei E aí eu bastante. comecei a fazer e vai te dando sentido. Então, assim, eu tenho o meu momento de fazer a minha oração, de ler a palavra, de estudar sobre, porque a gente precisa também ter conhecimento daquilo que a gente defende. Sim, Até para você se posicionar. Como é que eu vou me posicionar sobre uma religião se eu não sei nada dela? Então você também tem que exato. ter tempo para estudar sobre isso. E aí eu fui começando a entender o que Deus queria para minha vida. E o meu propósito foi ficando claro. É cuidar de pessoas? É cuidar de pessoas. Só que a gente Mas de que precisa forma, né? falar exatamente de que forma eu vou fazer e como eu vou falar para as pessoas. Porque é muito piegas você dizer assim, ame ao próximo como a si mesmo. Amar quem é igual a gente, ó, massa. É Facinho. facinho. Agora, difícil é você trabalhar teu julgamento para aquilo que aos teus olhos não é a tua naturalidade. E aí é o Isso. exercício de todos os dias. Por isso que é interessante, quando falo de planejar, propósito e espiritualidade, isso é um tripé que tem que andar de mãozinhas dadas, gente. Senão a gente não vence, a gente não caminha. Né? E aí começam a vir várias perguntas. Como é que tá, gente, a vida espiritual de vocês? Como é que vocês estão se enxergando? Vocês acham isso importante, não acham importante? Né? Qual é a sua intimidade com Deus? A gente Enfim, tem, com o deixa eu sagrado? só te cortar, amiga. A gente tem Uhum. Carol, uma amiga minha, que falou duas coisas bem interessantes. Uma é que tem muita gente, quando a gente se afasta, a gente costuma chegar em Deus só na hora do aperreio, né? Como, meu Deus do Isso, céu, lascou, e agora? E isso. outra,
que Deus clareia os caminhos. É exatamente isso. Quando Muito. você volta para Ele, a luz, e aí ressalto de novo, gente. Deus, o sagrado, que faça É, sentido na que sua fizer vida. sentido. Isso. Então, você recebe de fato mensagens até de um post de rede social que você lê, que aparece para você do nada, daqueles patrocinados bem aleatórios, né? Ou do Isso. explorar. Sim, a mensagem também vem por aí. Vem de uma mensagem Exato. que você pega no carro, daquelas mensagens do dia que o pessoal distribui. Isso. Então, Nice também está dizendo aqui que quando a gente está conectado com Deus, em todo momento a gente sente a presença dele. É exatamente isso, ele manda sinais Exatamente o tempo isso. inteiro. Né? Ele Ele de valida a fato, presença dele o tempo todo. exatamente, que é esse que você estava falando, por isso que eu lhe cortei para poder falar Aham. as observações. E tem a Adriana dizendo que você mudou a vida dela também. Ah, legal. A Adriana é de Salvador. Ela foi minha Olha, supervisora de departamento pessoal quando eu era do Apvida. E que para você ter, legal. para você ter uma ideia, quando eu conheci a Adriana, que eu assumi o posto de gerente de RH lá da Apvida de Salvador, elas estavam com um pedido de demissão na mão. Gente, E aí ela, Estherzinha, aí eu sentei, conversei, pedi para me dar uma chance, vamos zerar a história, vamos nos conhecer. E aí ela se transformou nessa grande profissional que ela é. E é o que eu maravilha. falo, é o que a gente tem, o que que a gente deixa? Sempre tive muito essa preocupação. O que que eu estou deixando meu na vida da outra pessoa? Porque quando você passa pela Isso. vida de alguém e alguém passa na tua vida, marcas são deixadas. E as tuas marcas estão sendo bacanas? Elas estão sendo legais? Porque se você não estiver bem espiritualmente, você pode ter certeza que você não vai estar deixando coisa bacana. E Não. você fica inconsciente, você nem se percebe. Você não consegue nem se dar conta de que você está na treva, como eu costumo dizer. E a gente nasceu para ser sal e luz. Sal para salgar a terra, para fazer a terra melhor, e luz porque onde tem luz não tem treva. Então, se você é luz, onde você chega, tudo clareia. Outro dia me perguntaram, Vânia, Luz é seu sobrenome? Aí eu, não de batismo, mas de vida. Né? Que Luz foi o nome que me deram quando a gente fez a formação daquela dinâmica Isso. que a gente fez. E aí vocês começaram a me despertar para uma coisa que eu sempre ouvi. Vânia, você tem uma luz, Vânia, você... Aí, pô, peraí, gente, eu tô... Porque até nisso você fica cega. Porque você não consegue, você não... Você está tão É. focada nas coisas materiais que você se esquece do que é espiritual. E É aí a no tua ter sensibilidade e no sobreviver, né? Ter e sobreviver, exatamente. ter e E, vo- sobreviver, ter e e você vai sobreviver. deixando de ser quem você é, quem Deus te fez, Isso. né? E aí você tem que se perguntar, o que que eu posso fazer para não adoecer nesse nosso desafio de todos os dias, né? Porque você vê, todo mundo fala, a crise, a pandemia, massa, realmente é uma coisa que chocou todo mundo. Sim. Mas eu sempre falei da seguinte maneira: Deus parou o mundo para que nós voltássemos para nós mesmos, porque nós estávamos nos desconectando total. Até da família que a gente sonhou construir, a gente se desconectou. E aí, esse Exatamente. movimento de para todo mundo e fica todo mundo dentro de casa, a gente começou a perceber o que, que nossos filhos eram, estavam se tornando, o que estavam fazendo, quais eram os seus problemas do dia a dia, enfim. Começou Isso a edificar o próprio lar, né? é Porque outra a gente coisa não tinha também. muito lar, né? Você não tinha concepção de nada. Você Não tinha uma tinha. casa, um dormitório. Você Exatamente. passa E para uma dormir. coisa muito importante, nos ensinou que a igreja somos nós. A Isso. igreja não é um templo com paredes de concreto. A Não. igreja somos nós. Se você estiver dentro da sua casa, cuidando da sua casa, a primeira igreja é o teu lar. É você cuidar do que é seu, edificar a sua casa. A mulher sábia edifica o seu lar. E o que quer dizer isso? É você estar bem com você espiritualmente, e isso se Isso. reflete. Gente, é impressionante. Quando você está nessa conexão, que a Eunice falou com Deus, que ele realmente fica o tempo inteiro dando sinal que está com a gente começa também a transbordá-lo. Eu costumo dizer que é o quê? A exalar o seu perfume. Por quê? Porque as pessoas Exato. percebem Deus em você. Porque você não é aquela pessoa negativa, você não é aquela pessoa que se apavora, que tudo é, oh meu Deus, o mundo está se acabando, vai morrer. Não é isso. Você não pode ficar só vendo isso. E até na crise, porque a gente tem crise, né, amiga? A gente tem Sim. crise, a gente tem muitos desafios. Eu falei isso na live de terça-feira, porque as pessoas acham que coach, como a gente prega muito a visão positiva de mundo, né, a positividade, a Aham. espiritualidade, acham que a gente é Branca de Neve, né, que acorda, assovia, o Ah, passarinho vem no dedinho assim, ó.
Não, gente, a Nada. gente xinga, né? A gente tem explosões de raiva. A diferença Exato. é como a gente gerencia essa emoção. A gente vive essa emoção momentânea, acolhe, Isso. abraça, entende e age para Isso, mudar. exatamente. É Você tem que essa a canalizar em diferença. outro lugar, não ficar com aquilo ali remoendo o Exato, teu coração, deixando você amargurado. Não é isso. A gente tem vários exatamente. desafios, a gente chora, gente. Ou, Porque as pessoas ficam... Ó, outro dia eu achei bem interessante. A minha enteada falou assim: não, eu já me perguntei, pô, será que a Vânia sofre? Porque... ô, Como assim? Eu amiga, falei, eu te perguntei se tu xingava. Amiga, tu xinga foi, os PQP aí na vida? Porque é tão mas que plena, tão maravilhosa. Mas, gente, é ser humano, todos Mas nós todos somos. nós temos, gente, ó, todos nós somos feitos de luz e sombra. Quem que Sim. vai crescer mais? Aquilo que tu alimenta. Então, se tu alimenta a tua luz, a tua sombra tá lá guardadinha, ela tá lá Exato. tranquilinha. E não que E ela a não gente, apareça, tá, gente? É normal aparecer a sombra. exatamente, É super normalíssimo. normal. Isso. Teu filho tá tirando, não tira onda Tá, comigo, a não. Vânia xinga, Não a Vânia tire onda comigo, chora. não. Eu perguntei mesmo, não vou mentir que eu perguntei, perguntei. Oi, eu Porque eu xingo. xingo. É, Ora, gente, tem hora bolas. que sai. Agora, uma coisa muito certa, tá, Cíntia? Quando você chama Deus pra tua vida, que foi quando eu me converti, ele me mudou muito. Sim, Muito, muito mesmo. Quem me conheceu antes da conversão e quem me conhece agora, sabe que é diferente. Antigamente eu era pau e pedra. O negócio deu errado, eu vou embora igual parecia. Eu parecia um trator humano, gente. Eu não vou mentir. Grossa era eu em muitos momentos. Pavio curtíssimo. Só que é o que eu estou dizendo, eu não cuidava do meu lado espiritual. Então eu adoeci. faz muita diferença. Exatamente, a gente Exatamente. adoece. E adoeci, gente, não foi só na espiritualidade, não, tá? Graças a esse minha rotina, essa minha loucura, e estar totalmente desconectada com Deus, o que que aconteceu? Eu tive primeiro um tumor no útero, que eu tive que fazer uma esterectomia, e graças a Deus tirei a tempo. E 2 anos depois, porque eu não aprendi da primeira vez, eu continuei cometendo os mesmos erros. E aí é quando eu digo, se você quer resultado diferente, você tem que mudar o jeito de fazer. Se não Isso. mudar, vai continuar. O que que aconteceu? Em 2017, eu descobri mais 2 tumores na mama. E foi uma saga bem complicada. Algumas pessoas que me conhecem presenciaram isso. Só que como eu já estava em mais conexão com Deus e comecei a entender o que ele estava querendo falar comigo, eu venci essa batalha. Graças a Deus estou aqui contando a história. Mas se eu não tivesse me aproximado de Deus, eu vou dizer a vocês, talvez hoje eu não estivesse aqui conversando com vocês. Então, é muito importante que você tenha uma conexão espiritual com o que faz sentido para você, tá? Como a Exatamente. Cíntia falou no começo, o que você acredita, você tem que ir lá, vai lá. Só que no final, tudo se resume em Deus. Querendo ou não, se resume nele. Ele é o nosso criador, mas você vai fazer aquilo que faz sentido para você. E se fortaleça com isso, não se distancia, porque isso Sim. é ruim. Não seja católico, sou católico porque eu digo que eu sou católico, mas eu não vou numa missa, eu não participo de um retiro, eu não faço parte de nada que envolva ali a área católica. Nem a oração, Nem nem a oração, a né? oração Você do não faz. dia, né? Você não Isso, você falar um faz. Pai Nosso, uma Ave Maria muito mal e olhe lá quando vai dormir. E aí você tem que ter essa conexão. E quando a gente fala de oração, e aí eu comecei a ter entendimento, quando eu me converti. Quando você fala de oração, não é aquela oração que você senta, aquela oração pronta. É Não, conversa com Deus. Muitas exato. vezes você está tão angustiada que você não precisa nem falar. Só de você se isolar num canto, num quarto quieto, ou numa área como você gosta de ficar na sua varanda, e no silêncio você começa a falar com Deus, ele ouve, gente. É extraordinário o que ele faz. Isso. E você sente a presença do Espírito Santo, e você sente que você está sendo acalentada e que você está sendo tratada. E ali você chora, e ali você, sabe, se derrama de verdade, e aí renova teu fôlego e vamos, né? Exatamente. Lava a carinha e bota Renovação. força O na termo é peruca e vai esse. embora. Exatamente. Esse é o Exatamente. caminho. Você falou da sua história, né? É muito engraçado porque, assim, eu costumo dizer que Vânia sou eu amanhã, tá, gente? Porque é muito interessante a conexão. E aí, eu trazendo para o meu exemplo também, muita gente sabe, eu já falei isso várias vezes, eu tenho artrite reumatoide. E é muito Isso. engraçado que quando eu falo que eu tenho artrite, faz, nossa, mas nem parece. Porque assim, de fato, foi muito difícil para mim. Eu venho Estão de um pedindo histórico, pra gente salvar a live, ó. A vai gente vai ficar salva, salvar. vai ficar salva sim.
Se não salvar, não se preocupe que a gente faz outra live só para salvar de novo. Exato. E aí, eu venho do histórico. Eu tive um autoimune muito grave quando eu fui criança. Dos 9 aos 14, Vânia sabe dessa história. Foi. Eu tive uma autoimune, inclusive, rara. Até hoje ela é muito rara. Chama esteocitose, é uma doença óssea. Me curei, mas fiz 4 anos de quimioterapia. E aí passa, assim, não sei quanto tempo. Autoimune, para quem não sabe, acaba sendo um fantasma na sua vida. Porque você pode voltar a qualquer tempo e pode não voltar nunca. Isso. Mas passou-se. E aí, em 2014, eu me descobri com artrite. Só que, veja, eu sou, né, além de coach, eu sou jornalista. Na época, eu atuava como jornalista, minha formação de coach foi no ano passado. E imagino o desespero da pessoa se descobrir com artrite, com uma criança pequena, minha filha mais velha tinha 2 anos, Olha e aí. uma doença incapacitante, né? Eu perdi o movimento do punho esquerdo, inclusive, momentaneamente. Eu não dobrava, eu não fazia esse movimento aqui do punho. Então, foi muito difícil. E eu passei por todas as fases que quem passa por um momento, né, de grande impacto, que é você viver o luto, a negação, até Isso. você conseguir sair dele. E nesses momentos meus, e aí eu estou usando artrite, mas isso acontece em toda a minha vida, desde que eu me entendo por gente. Nos meus maiores momentos de desespero, eu sempre recorro a Deus. Sempre. Olha Sempre. E eu sou aí. muito abençoada Graças porque a Ele Deus. sempre me ouviu. E assim, inclusive, além disso, de 2017 para cá, eu passei por um problema, não digo problema, mas por uma situação financeira muito difícil, né? Graças a Deus, sempre, né? Segura daqui, segura Uhum. dali, como boa brasileira se equilibrando. Isso. Mas assim, coincidiu com o meu pós-parto do meu filho mais novo e eu chorava dia e noite. Era Imagino. muito difícil, era muito difícil. Com a artrite, teve engraçado, foi, eu saí do laboratório, falei com uma amiga, né, o resultado deu positivo, assim, os indicadores deram positivos e tal. Eu chorei muito com essa amiga no telefone e aí depois, essa coisa de chorar, né, eu vim do laboratório para casa um caminho super curto, questionando por que eu, por que eu, por que eu, É, por a que de gente se novo, por faz essa que, pergunta. né? E assim, e se eu fizer quimioterapia de novo, porque sim, a artrite pode levar à quimioterapia. Isso. Até que chegou um momento eu fiz, não adianta tanto e se, né? Ah, e se eu mudar a alimentação? E se eu passar isso? Se eu me privar daquilo? Respirei, eu disse, seja o que o Senhor quiser na minha Exato. vida. E aí, a partir de então, ah, você não tem dor? Tenho, gente. Tem dias que eu acordo com dor. É incapacitante? Não é. O que eu posso fazer naquele dia para melhorar? Né? O que é que aconteceu para me fazer estar em crise? Ah, eu descuidei, por exemplo, do Isso. açúcar, que eu sei que o açúcar me faz mal. E eu retomo o meu cuidado. Isso lhe dá, como a Vânia falou, uma paz de espírito. É verdade. Na minha crise Muito. financeira, no pior momento da minha crise, e assim, quando você vibra a negatividade, você se afasta, né, da força espiritual, tudo de É. ruim acontece. Então, assim, você já tá ruim, aí é um Fica vazamento, pior ainda. né? Isso. É um vazamento, é um eletrodoméstico que quebra, é um filho que adoece e precisa comprar medicação, é a fralda que termina, é a feira que termina antes do tempo, é o gás. Cara, é tudo, tudo acontece, tudo. É impressionante. É verdade. E o E aí, engraçado que a gente não se dá conta disso, né, Cíntia? não, A não, gente de não se dá jeito nenhum. conta, gente. É impressionante isso. E aí, é o que eu falo, adianta a gente ter, às vezes, tanto conhecimento, né? Quantos conhecimentos a Nada. gente tem, mas nessa hora fica tudo nulo, porque você não presta atenção nos sinais, gente. E o corpo fala. Exato, exatamente. E aí foi quando eu, de fato, não me ajoelhei, porque eu estava, né, no puerpério, a pessoa não, Uhum, né, cesariada não se ajoelha, porque não dá. uhum. Mas, numa das minhas orações, eu pedi muito forte, assim, por tudo que me viesse uma luz. Que eu já não, assim, eu não suportava mais. E sempre que eu não suporto algum peso, eu entrego nas mãos dele e peço para ele me ajudar a carregar. Sempre, a vida inteira. E aí, o que é que me apareceu? Do nada, o curso de Leader Coaching. Cara, gente, foi do nada mesmo. Um dia de trabalho normal, típico. Uma colega de trabalho que é recepcionista, assim, falou de um curso de liderança com coach que eu não sabia que existia. Olha, meu marido já era coach há 2 anos. Eu já conhecia a filosofia e dizia que não era para mim, porque isso era uma grande balela. Né? A autoajuda péssima e eu Ai, odeio Jesus. autoajuda. Eu odeio, era uma frase muito presente na minha vida.
E aí, veja, veio o curso, do curso veio imersão, da imersão veio um perdão muito poderoso na minha vida, da imersão com o perdão veio a minha formação de coaching. Então, assim, aqui tô eu falando para vocês. E é incrível, e na quarentena, né, nesse período de pandemia, pedir desculpas porque, né, a rinite da pessoa tá atacada. Né, nesse período de pandemia, eu estava conversando com meu marido, o quão foi interessante de bom pra gente, pra nossa família, pro nosso reequilíbrio. E numa Mas das é coisas que eu isso. estudei, pois é, numa das coisas que eu estava estudando, que foi a constelação, o Vânia sabe disso também, me veio muito forte que a minha conexão com o sagrado, no meu caso específico, a minha retomada aos estudos do espiritismo, precisavam ser feitas. Mas eu tenho N amigas espíritas que frequentam o centro, que eu já me comprometi a ir, inclusive, com elas, ou ir no centro que elas frequentam, e nunca fui. E aí veio Carol, que tá aí, eu falei com ela essa semana. Eu disse, Carol, veio pra mim a mensagem clara. Eu tenho que ir no centro onde Carol está. Eu sei o porquê? Não, gente, eu não sei. Eu vou saber. Eu tenho uma ideia, mas eu não sei. Então, quando você retoma essa sua conexão, quando você para ouvir as mensagens, para ouvir o que ele tem a dizer, para fortalecer a sua espiritualidade, então você escuta com esse intuito, com esse objetivo, Isso. as respostas vêm. Bem, Então, com certeza. pois é, a sua doença, seja ela física ou não, ou seja ela pura negatividade, por exemplo, né, o ciclo de negatividade e de escassez que você não consegue quebrar, você consegue ver a luz no fim do túnel mesmo, porque ele é luz, né? A Mas é, mensagem é luz na sua vida. A exatamente. espiritualidade é isso, é o seu alicerce para seguir, né? De forma tranquila e em paz. Não importa a adversidade que venha. Exato. Isso é muito E, importante. e quando você tem essa consciência, quando você consegue se perceber que você precisa ter uma base estrutural da tua espiritualidade, você precisa se encontrar, você começa a entender que é dessa maneira que você vai Isso. conseguir transbordar na vida do outro. Porque pô, a gente Exato. quer coach, a gente que quer desenvolver pessoas, como é que você vai alcançar aquela pessoa se o teu coração está todo amargurado? Se você não está uma Exatamente. pessoa tranquila, se você não está em paz com você mesma, como é que você vai conseguir passar algo positivo? Você até faz, a gente até aprende, porque muitas vezes as pessoas olham para a gente está rindo, está tudo maravilhoso, mas a pessoa não é. Peraí, o que tá... Mas ela nem sabe o que está acontecendo por trás. E aí, quando Exato. você chega em casa, você não tem tempo com o filho, você não tem paciência com a filha, você não tem paciência com o marido, porque você já ficou tanto num personagem que não é seu, que quando você chega em casa, você não, agora tem que ser eu. Só que quem está em casa também não entende. E aí você, peraí, Senhor, o que, que eu vou fazer? Então, é se equilibrar. Você tem que Isso. começar, dentro do teu planejamento, você tem que começar a equilibrar o teu lado espiritual. Você precisa disso até para você se doar, para você fazer algo de diferente na vida de alguém, né, ou numa ONG, enfim, o que fizer sentido, porque tem gente que curte, né, fazer Sim. esses trabalhos sociais, mas você tem que ter um significado. Deus tem E que a ter uma representação na caridade, sua vida. e a caridade e o servir, ele está muito ligado ao pilar espiritual, Exato, exatamente. né? Você E aí, se praticar você isso de coração. Exato. E aí, se você for lá em Provérbios 16:3, o que que Provérbios está dizendo para você? Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Quer dizer, a gente Exato. tem toda a cartilha, mas a gente não presta atenção. Né? E Provérbios foi escrito por Salomão, um cara extremamente, né, inteligente, um cara que ele não era a sabedoria, ele tinha a sabedoria dada por Deus, mas ele se perdeu também como humano. E é isso que eu acho interessante, quando você começa a olhar a palavra, mas sem o julgo de qualquer religiosidade, Sim, você olha sim. para aprender, você vai fazendo sentido a muita coisa que você vive, que o outro vive, que vai acontecendo no universo que você Isso. está. E E isso é que é importante. ler a palavra é uma das dicas muito interessantes no planejamento. Você incluir essa Isso, leitura, se você não isso, quer meditar, se você acha que, por exemplo, você não tem, às vezes a rotina é muito apertada, não deu para você parar e fazer oração com calma, abre isso, a Bíblia, abre o Evangelho, né, segundo o isso. Espiritismo,
Enfim, o que fizer mais sentido para você, o O que tiver Alcorão, de enfim, escritura, que você exato, o que tiver de curtir, escritura exatamente. para você, Isso, abra e pode abrir aleatoriamente e faça uma pergunta exatamente. de coração. Eu garanto que a resposta Que vai estar lá. ele fala, É gente, ele fala, é incrível. impressionante, é impressionante. É uma A coisa gente que é tá, muito forte isso. a gente tem várias pessoas dando um depoimento aqui muito bacanas assim na live. Pena que a gente não tem como ler todo mundo. Ai, Clarissa, que amiga bacana. minha, tá dizendo que a espiritualidade falou, né? Disse para ela para seguir acreditando no Uhum. caminho que ela tá, então em sintonia, bem bacana. Olha aí, Outra, bacana. Monique, também disse que voltou às reuniões espíritas graças à pandemia, né? As reuniões online, claro, Uhum. né? Carol, mais uma vez dizendo que tem que tentar o equilíbrio em todas as áreas. Isso. Maria Helena, que vê os frutos das minhas orações em você. Eu acho que é sua sobrinha, Ai, que Maria mas Helena Lima. É ela mesma, minha sobrinha. Pronto, bem É interessante. ela, minha irmã, elas, na verdade, elas entraram pro evangelho bem antes de mim. Gente, desculpa, tá? Mas casa que tem pet é assim. Eu Sobe. tô trancada. Eu tô trancada no quarto para não ter crianças, eu não vou mentir. Tô num E calor aí, triste. eu imagino. E aí, o que que acontece? Elas sempre oraram muito, muito mesmo, sabe? Para que eu me encontrasse, para que eu. E eu lembro que quando minha irmã se converteu a primeira vez, eu tirando onda, aí ela disse assim: você fica brincando, mas Deus tem uma coisa contigo, Vânia. Ele vai te preparar para você ser missionária, para você levar a palavra dele por onde você for. E eu Veja, ficava, tá certo, tá bom. E quando eu me converti, a minha fichinha caiu, eu falei, tá vendo? Se você dá atenção para pois aquilo é. que você precisa, você encurta o caminho, gente. Isso. Encurta. Você não fica passando pelo sofrimento. Essa é a verdade. Então, é muito importante que você se encontre, que você procure perguntar a você mesmo. Não é perguntar, porque a gente fica muito preocupado com o julgo do outro. E não é isso. Você tem que se perguntar se você está sendo realmente quem você veio para esse mundo para ser. Se está tendo sentido a tua vida, se você está conseguindo praticar todos os dias o seu propósito, se você vive a sua identidade, sabe? Se você Exato. está dentro de todo o contexto, e aí é buscar o planejamento, sim. Eu acho incrível, eu sempre admirei, eu falei muito isso para você. Eu fico encantada com a tua forma de fazer as coisas. A gente, no curso mesmo, falei, quando eu crescer, eu vou ser assim, que a gente sempre brincou dessa maneira. É, Mas isso é uma coisa para você ver. Eu tinha isso antes. Mas eu me deixei levar pela rotina do quê? Do dia a dia, do que o povo quer, de viver o propósito do outro, gente. É impressionante. A gente começou com essa coisa de empreender, e uma vez a gente conversando, falou assim, a gente vai trabalhar muito, porque a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é dona de casa e tal, a gente trabalha fora. isso. E aí foi quando eu me perguntei, eu falei, pô, eu já acordei cedo tantos anos da minha vida para viver o propósito de outra pessoa. Por que que para viver o meu eu não vou fazer? Exatamente. Exatamente. Né? Então é o quê? Não tem Planejamento. sentido. Não Isso. tem, é planejamento, é E a tentar gente, se ajustar. pois um exemplo, quando a gente terminou o curso que eu comecei a atender, eu dizia isso, eu não tenho tempo, eu trabalho como É, assessora de imprensa, e eu ainda trabalho como assessora de imprensa, inclusive, tenho muito orgulho disso. É uma pessoa que me satisfaz mesmo, a minha transição de carreira não é por infelicidade, mas isso é outra live, é outra história, né? Outra sobre propósito muito eu grande. gosto. E foi com planejamento que eu descobri uma brecha na minha agenda às 7 horas da manhã. E passei a Olha, atender antes do meu expediente começar. E tá passei a vendo? estudar para os meus atendimentos quando meu expediente terminava. Com 2 filhos, casada, né? Tendo Exato. as coisas todas para dar conta. Eu trabalho com política, então não é um dia a dia muito fácil. Não é uma rotina, não Exato. existe rotina. Não é tipo fábrica que você vai, bate o ponto Isso, e segue. Minha rotina, exatamente. tanto faz eu estar dentro do escritório como eu estar no interior do estado. Tá Exato. tudo certo. E Exatamente. consegui. Então, assim, e aí fiquei muito feliz quando eu consegui entrar também a espiritualidade dentro desse planejamento. É muito importante. Eu me sinto hoje muito mais segura, né, das minhas opiniões Uhum. do meu próprio propósito. Exato. Trava a língua. Né? E assim, eu tô monitorando aqui a hora, por isso que às vezes eu olho pra cima e pra Uhum. baixo, porque tem 2 relógios aqui, porque senão o Instagram derruba a live da gente e se ele derrubar a gente não consegue A gente não salvar. consegue gravar, é verdade.
Pois é, então assim, o que eu queria dizer a todo mundo, primeiro agradecer todo mundo, tem vários depoimentos, assim, pena que quando a gente salva, esses depoimentos não vêm Não junto, ficam, né? Que é uma pena. pena, grande pena. Verdade. Agradecer de coração todo mundo que está aqui, eu e Vânia, a gente tem outros planos para continuar falando Tem, desse assunto, então exato. assim, aguentem a gente que a gente vai seguir falando, Exatamente. E para e quem digo a não me você, conhece, que é do time aí da CI, todo dia de manhã eu era faço isso uma que eu ia dizer live. exatamente agora. Eu faço uma live, né, tá na série Bom Dia com Jesus, que na verdade começou com o Momento Café com Luz. Eu comecei fazendo uns Isso. áudios e agora eu estou fazendo as E tem o lives e canal no tem. Telegram também do Café com Luz, Tem, viu, gente? exatamente. E aí a gente levando a palavra de Deus e dando Exato. aí um momento para você poder se equilibrar e usar isso também. Né? Isso é importante. E assim, sigam Vânia, o arrobinha dela tá aqui. Eu costumo dizer que eu não escuto todos os dias, eu não vejo todos os dias, mas sempre que eu vejo, acontece muito isso. É com Vânia e com outro perfil de uma amiga que inclusive eu segui, eu indiquei recentemente, que é o Mensagem de Domingo. Gente, sempre que eu Isso. paro para É muito ouvir, bacana também. é porque a palavra é para mim. É muito interessante, assim. Eu não assisto todos os dias, eu não acompanho todos os dias, mas quando eu paro para ouvir é batata. Bata Ai, então, é fato. Porque esse chamado, quando a gente começa a entrar em conexão, a gente entende os chamados que tocam no nosso coração, né? Então a gente, gente deixa eu mostrar. consegue. Olha aqui, ó. Oh, meu Deus do céu! Coisa Era linda! ele, tava trancada, agoniada. E o outro, que eu tenho Oite! dois pets, né? Tava todo desesperado. Não, pega minha bolsa. Live em casa é Oh, assim. rapaz. Pois é. Oh, meu Então, Deus. assim, agradecer a todo mundo. Vânia, também, muito obrigada, Muito amiga, pela obrigada, eu. disponibilidade. Nossa, pode contar Maravilhosa. comigo sempre. Eu acho muito importante nós falarmos sobre isso e falar da nossa realidade feminina, Sim, entendeu? Que é sim. possível, sim, você ter uma vida equilibrada, é possível você viver o seu propósito, é possível você ter conexão com Deus, basta que você queira. Essa é a grande verdade. Você tem que querer, né? Tem que fazer acontecer. E entenda que o feito, ele é melhor do que o perfeito, porque é Sempre. começando que você vai aperfeiçoalizando aí a sua vida. Quem é? Exatamente. O primeiro passo é o mais importante. É o mais difícil, mas é o mais importante. Exatamente. Então, Peraí, assim. gente, só um minutinho. Pode falando, Si. Vai falando aí. Não, amiga, eu vou encerrar porque Tá. Monique vai ficar gravada, amiga. 27. Relaxe. Né? Inclusive, é por isso que a gente está encerrando na carreira aqui, porque senão não Isso. crava. Um beijo no Instagram, coração de vocês. Que Deus os de abençoe. todos. Amém, Beijo amiga, grande e amém. gratidão por tudo, viu? Muito obrigada. Beijo, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.